pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MCIO Talks. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Eu sou Márcia Wolff, executiva de tecnologia, mãe do Kim e da Vitória. Um grande desafio, um grande prazer. Quem tem filhos sabe como é. Sou yogini e sou carioca. Faço parte da MCIO. A MCIO é uma associação sem fins lucrativos que visa fomentar cada vez mais a presença feminina no mercado de tecnologia. Com tantos movimentos que vemos acontecendo no mundo atualmente, ainda temos uma penetração muito baixa de mulheres, principalmente em alta liderança. Números atuais, temos 16% apenas de mulheres em alta liderança em tecnologia. E hoje teremos aqui uma mulher incrível que lidera a tecnologia para contar um pouco sobre este momento. Hoje temos uma novidade, o MCIO Talks está em parceria com o IT Show. Temos aqui o Márcio, prazer ter você conosco. Eu que agradeço pela parceria, quero agradecer também você que está aqui com a gente. Sou Márcio Montagnani, estou como apresentador e colunista do portal IT Show e tenho o prazer aqui de estar mais uma vez junto com a MCIO. Então é um grande prazer essa parceria, Márcia. Uma delícia. E hoje temos um tema super especial, vamos falar sobre a jornada do CIO, jornada estratégica do CIO. O CIO toca operação, toca tecnologia, inovação, mas por trás de tudo isso tem uma estratégia, né? Como que o CIO se porta, como o CIO se coloca, como que é essa estratégia? Vamos conversar sobre isso hoje. Os desafios são enormes e por isso que temos dois grandes convidados aqui para participarem, ajudar a gente aqui a desvendar, né, essa verdadeira jornada estratégica de um CIO. Então agradeço aqui pela participação da Karine Chaves e também do Igor Freitas. Muito obrigado pela participação e disponibilidade. A gente sabe como é a agenda de todos, viu, pessoal? Muito obrigado. Márcio, Marcinha, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui representando parte da MCIO, junto com a Márcia, representando as mulheres de tecnologia, e ao lado, né, desse amigo, colega incrível que é o Igor aqui, que tem muitas histórias para nos contar, né, Igor? Um prazer, Márcia. Obrigada pelo convite. Sempre bem-vinda. Prazer também te receber aqui, Igor, mais uma vez. Mais uma vez. Agradeço o convite e bacana ter um Márcio e uma Márcia, facilita. Fácil, né? Mas assim, um baita do prazer, obrigado pelo convite. É super bacana poder falar, contribuir, obviamente contar um pouco dos nossos desafios, que são mais desafios, mais tropeços até do que sucessos, né? Porque tem bastante coisa que é desafiador no contexto de tecnologia, principalmente pensando como um head, uma liderança de tecnologia. Prazer estar com a Karine, trocando. Acho que vai ser bacana a gente poder colocar um pouco da nossa missão, do que nos trouxe até aqui, da história que faz a gente ou que nos move. E, obviamente, falar de gente, brincar, sorrir, se alegrar. No final, se abraçar. Você falou muito bem, Igor. É um momento para a gente falar muito mais, né, da pessoa, né, por trás do profissional. Né? Não vamos falar sobre tecnologia, sobre o que a gente está fazendo em tecnologia, mas como que a pessoa, né, como que vocês vivem esse momento que tão rico de ser CIO dentro de empresas, fazendo transformações e trazendo cada vez mais inclusão para o mundo. Por isso que a MCIO gosta de divulgar conteúdos e sempre trazer um homem e uma mulher para mostrar que a gente precisa de diversidade, precisa de inclusão. E falando de inclusão, eu queria me descrever, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,70 m, tenho cabelos longos, estou usando um vestido preto de bolinha branca. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço que vocês também façam a autodescrição, por favor. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, estou com o meu cabelo preso hoje. Estou com um blazer preto e um lenço colorido. Quem me conhece está sabe. Linda, eu maravilhosa. Amo lenço. Amo lenço. E é um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui. Igor, um homem branco, cabelos enrolados, mais para o castanho claro talvez. Uso óculos, estou com uma camisa cinza mais para o escuro, calças jeans e tênis, não sei que cor, meio um azul, meio um verde, por aí. Eu sou o Márcio, estou com blazer preto, camisa branca, cavanhaque e também muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tá elegantíssimo, Márcio. Tá um espetáculo para o episódio de hoje. Ele usou o melhor blazer para o dia de hoje para receber esses convidados especiais. E nesse momento, eu queria começar apresentando o Igor.
Né, Igor, muito bom, né, mais uma vez ter você aqui com a gente. O Igor é vice-presidente de tecnologia da Cogna Educação e tem por trás dele toda uma questão de alavancar inovação e tecnologia no mercado de educação, que é um mercado tão importante, né? Acredito que realmente a educação que transforma o Brasil. Então você está trabalhando num setor que vai transformar o Brasil, é grandioso, parabéns pela sua jornada. O Igor tem 3 filhos, imagina a confusão que não é dentro de casa, deve ter muito futebol de bolinha de meia, deve ter muito vaso quebrado, imagina como é que a tua mulher gerencia esses 3 filhos. Nasceu na África do Sul e agora está no Brasil. Conta, Igor, como é que é essa trajetória da África do Sul para o Brasil? Bom, começando lá atrás, meus pais se conheceram no seminário, aqui em Atibaia. E depois de mais ou menos um ano de casados, eles foram convidados para trabalhar em Angola e Moçambique, ou com os refugiados portugueses de Angola e Moçambique na África do Sul. E aí lá nesse vai e vem, foram 2 anos de trabalho com essas pessoas refugiadas, e depois eu acabei voltando para o Brasil. Só que, curiosamente, a África do Sul ela tem um vínculo sanguíneo, não é igual no Brasil, você nasceu e é brasileiro. Lá você herda a cidadania dos seus pais, dado que você não tem um vínculo sanguíneo com o país, você tem que ter morado 5 anos, tem uma série de regras para se tornar. Então, minha certidão de nascimento, 2 anos depois, quando eu mudo em 77 para cá, eu faço minha certidão de nascimento em Belo Horizonte. Então, na verdade, sou brasileiro, nascido na África, já cidadão brasileiro, e já exerci todos os meus papéis, inclusive civil exército, fiz tudo que precisava, o que um cidadão brasileiro faz. Mudei muito. Meu pai, pela profissão do meu pai, eu passei por vários estados, né? Morei em Goiânia, morei em Brasília, morei em Uberlândia, morei em Belo Horizonte, morei no Vale do Aço, onde fica os Minas, né? Ipatinga, Coronel Fabriciano. Então, minha vida me condicionou a mudar muito e gerar menos vínculos, dado que toda essa mudança ela me trazia uma série de necessidades, porque, né, eu não tinha mais quem é meu amigo da infância, depende de qual época, de qual estágio, de qual escola, de qual lugar. Você foi gerando amigos pela vida. Amigos pela vida, só que muito lá atrás, hoje é mais fácil você manter esses vínculos, dado que você tem internet, tem uma série de coisas. Naquela época não era mais difícil. Então tem muito dessas amizades que elas foram se esvaindo, mesmo porque pela profissão do meu pai não tinha família lá nesses lugares, então não voltava. Nunca mais voltei para Goiânia, voltei uma vez a trabalho, Belo Horizonte, assim por diante. Então esse é um pouco da trajetória. Fiz ciência da computação na Federal de Uberlândia, foram 4 anos de faculdade, lá eu tive a oportunidade de servir o Exército, isso é verdade, eu sou 2º tenente do Exército hoje. Que legal! R2, né, que é da reserva, e depois nós montamos uma empresa de tecnologia lá em Uberlândia, com um professor e 2 amigos, vendi, em 2000 venho para São Paulo, então já tenho 25 anos aqui. Aqui eu passei por várias empresas, fui fornecedor de software há muito tempo, trabalhei no Itaú, trabalhei na XP, na Livelo, na Zamp, Burger King e agora na Cogna. Olha, que história maravilhosa, né? Passa por vários lugares e um mineiro, né, que gosta do pão de queijo e doce de leite. Quando você voltar lá, você traz doce de leite para mim, que é o que eu mais gosto, doce de leite. E dos mineiros, né, que são maravilhosos. E acaba não tendo meio sotaque, não sei, acaba em tantos lugares que eu morei mistura, e né? é meio misturado o meu sotaque. Mas a minha vida hoje principal, né, onde eu casei, meus filhos são daqui, você brincou da nossa jornada, ela é complexa mesmo, eu tenho um de 17, um de 14 e um de 10 anos. Então a vida é bem agitada, então chego em casa ainda tem uma série de atividades. Hoje eles estão mais crescidos, dependem menos, são mais autônomos na vida deles. E dá deles. muita ordem unida em casa? Porque veio do exército, tem 3 meninos, de vez em quando tem que dar uma ordem unida, não dá não? Eu acho que eu sou talvez mais bravo de casa, mas assim, sou bem tranquilo. Assim como eu tenho esse jeito mais calmo e mais humano, assim, também em casa acaba refletindo o meu trabalho no dia a dia da empresa e também em casa é muito parecido. Muito lindo. Muito legal. E Karine, quero também agradecer e abrir para a sua apresentação pessoal, visto que você está como CTIO na Juntos Seguros, mas só que você tem uma grande trajetória. A gente teve a oportunidade de conversar já no primeiro episódio da temporada anterior que nós tivemos aqui com a MCIO, que foi a MCIO e Acuidade, que está disponível inclusive nas plataformas digitais e também no portal IT-Show. Mas eu queria abrir aqui para você contar um pouco sobre o seu histórico pessoal, profissional também, e
principalmente as suas ativações com os grupos, que não é somente a MCIO, você tem muito engajamento dentre os executivos. Então eu queria abrir aqui para você falar um pouco sobre sua história. Bom, vamos lá. O Igor quase chegou na minha cidade, né? Você viu que ele parou ali em Patinga. Se andar um pouquinho mais, Valadares, aí já chega de onde eu nasci, que foi em Teófilo Otoni. Mas só que esse pouquinho mais de mineiro é um perigo. Ih, é logo ali. Ih, não chega nunca. Então, quase na Bahia. Literalmente. Verdade. Então eu nasci em Teófilo Otoni. É engraçado que se alguém me ouvir falar isso que é de lá, parece tipo, que lugar é esse? Porque todo mundo fala Teófilo Otoni, tá? É tchó-tchó. Não é, Igor? Teófilo. Bom, sou mineira. Eu acho que eu perdi um pouco já o sotaque, mas toda vez que eu acho. Mas quando eu começo a falar muito, as pessoas falam assim, seu sotaque é diferente, de onde é? Então, eu saí, né, de Teófilo Otoni muito nova, fui para Belo Horizonte estudar. E assim como muitas pessoas na época de cidades interior de Minas, do Brasil como um todo, né? Mas Minas tem muito essa característica de você ir para a capital para estudar. E aí eu saí para ir para Belo Horizonte para fazer ciência da computação, assim como o Igor aqui. Eu fiz ciência da computação. Depois eu fiz mestrado também em ciência da computação. Na época eu fiz um mestrado mais voltado para information retrieval, internet, e-commerce. Meu grupo de pesquisa estava relacionado com isso. E, por causa do meu mestrado, eu acabei mudando para São Paulo, a convite, para poder fazer o launch do BOL, que na época era uma empresa do grupo UOL, que hoje o grupo se tornou imenso, né? Já mudou de nome. Sim. Agora já foi UOL, já foi Compass UOL, agora é ER, não sei o que, o nome do grupo atualmente. Mas eu vim para São Paulo para isso, para fazer o launch do BOL. Depois trabalhei, no final fiquei 10 anos nesse grupo, e aí passei por diversas outras empresas, Vivo, Telefônica, Claro, Tiviti, e atualmente, né, estou numa seguradora, que é a Junto Seguros, e minha trajetória foi assim, estudando bastante, muito. Acho que eu dei sorte de gostar de estudar, porque eu falo todo dia, né? Me perguntam muito sobre tecnologia, sobre ser mulher em tecnologia. Eu falo, pessoal, o problema não é ser mulher ou ser homem, o problema é gostar de estudar. Se você gosta de estudar, não preocupa com o seu sexo. E tá acostumado que você também nunca vai saber nada, porque tem sempre novidades, você tem sempre que estar aprendendo. Todo, né? Assim, eu brinco que eu pratico, né, o lifelong learning, que virou palavra da moda os 2 últimos anos aí. Eu pratico isso e eu não sabia nem que a palavra era essa. Mas foi assim que eu cheguei aqui. Muito bom. Muito bom. AIR. AI Revolution. Inclusive temos uma matéria no IT Show sobre isso. Que legal, muito que legal. Bom, muito bom. Legal. É um prazer enorme. É interessante que você falou do long life learning, né? E tem uma questão importante, que é o conhecimento vai se tornando perecível. Não sei se você lembra, quando a gente se formou, eu me formei em 93. Nossa, 94, 97 eu me formei, entrei na faculdade em 93. O conhecimento de lá durou vários anos. Agora, o conhecimento que eu preciso para hoje, ele é mais perene, não é tão perene, né? Ele é dos últimos 6 meses, 2 anos, 1 ano e meio. Quer dizer, a coisa também está mais intensa, mais rápida. Você está aprendendo o tempo todo. Quando você acha que você já aprendeu e está bem, já não é mais aquilo. Você tem que estudar e entender novamente, né? Cada hora você se pega numa sigla nova, mas espera aí, eu brinco sempre, eu não conheço esse amigo, né? Quando tem uma sigla nova, eu falo, esse amigo eu não conheço, preciso estudar sobre ele, né? É bom que também a comunidade vai se ajudando, né? Todo mundo vai contando, e a questão de você realmente estar numa sala de aula, eu também adoro estudar, estou sempre estudando, sempre buscando, não só sobre tecnologia, mas como liderança, né? O nosso papel, né? O papel de vocês como líderes é fundamental, cada vez mais está se desenvolvendo, se conhecendo, para realmente se tornar um líder melhor, né? Porque o que vocês falam tem um impacto enorme na sociedade, nos times, nas empresas. Né? E é bem isso, Marcinha. Assim, hoje eu falo,
falar menos de tecnologia e processos e mais de pessoas. Porque a tecnologia, os processos, eles são os meios pelos quais a gente quer alcançar alguma coisa. Mas é através das pessoas que a gente chega lá. Então, é fundamental o tema liderança. E a pessoa com vontade de fazer vale 60%, né? Já está entregue, né? Porque o resto você aprende, o resto você lê, você vai no ChatGPT, você vai em qualquer LLM, vai aprendendo, né? Mas muito bom. E eu queria começar com você com uma pergunta aí super especial. Muito bom ter duas pessoas incríveis, profissionais e pessoas, né? Eu gosto muito de reforçar, né? Eu escolhi com muito carinho vocês dois para o dia de hoje. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Igor, quando você fala da sua carreira, a construção de chegar até CIO, né? Tem uma parte muito importante de você criar uma rede estratégica de apoio, um network que faça a diferença para você ir galgando e crescendo, né? Você tem que conhecer, você tem que saber, mas você tem que ter também um relacionamento. Como é que você criou essa rede de apoio para você chegar até esse momento como CIO? Como é que você conta essa tua história? Bacana. Eu venho como eu falei, eu venho de um contexto onde eu passei por vários segmentos. Eu fui um tempo fornecedor de software e acho que ele me fundamentou muito e era importante para a questão técnica. Então, o hard skill, que esse fundamento, essa tecnicidade que eu precisava para o início da minha carreira foi importante nessa trajetória inicial, porque fornecer software, desenvolver software e fazer as coisas acontecerem e oferecer o melhor produto e o produto mais adequado para aquele contexto era importante. Depois vou para um segundo momento, onde eu resolvo mudar de lado. Eu viro um cliente de software, um cliente de tecnologia e vou para o Itaú. E vou trabalhar em banco. E é curioso porque banco para mim era pagar conta, né? Internet banking. E eu caio no Itaú ali com responsável por uma área de corporativa, com sistemas contábeis, gerenciais, riscos. Então eu aprendi tecnologia e aprendi produtos financeiros na parte mais complexa da empresa, que é a contabilidade, ou que é a parte de gerencial dos produtos e serviços do banco na época. Cresci rápido lá, virei superintendente e os últimos anos de Itaú foram dedicados à arquitetura. Então, trabalhei arquitetura corporativa e arquitetura de solução e foi muito bacana, eu pude ver o banco como um todo e fazer várias coisas interessantes. Nesse momento, eu falei, pô, tenho algo mais. Eu era um dos 40 superintendentes do Itaú naquela época e eu falei, acho que eu vou testar, vou experimentar o mercado e ver se faz sentido fazer uma mudança de carreira e, quem sabe, ser líder da área de tecnologia como um todo de uma empresa que pudesse ser digital e que pudesse também aceitar um superintendente de banco. E, curiosamente, você falou da rede de apoio, como é que essas coisas funcionam. Eu estava num evento da McKinsey em Barcelona, com uma série de pessoas, e eu sentei numa mesa com várias pessoas, e uma das pessoas que estava lá era o presidente da Livelo, que é o Alexandre Rapaport. E a gente conversamos sobre vários temas na mesa tal, e surgiu ali a oportunidade de a gente bater um papo mais longo, e ele me fez uma série de perguntas relacionadas à transformação digital na época, cloud, motivação do ponto de vista de pessoas, toda essa parte de transformação também no ciclo de vida de aplicação. Conversamos de vários temas. Ele te entrevistou. Esse que eu estava pensando, ele estava te entrevistando e você não sabia. Você estava tomando vinho em Barcelona, fazendo uma entrevista e não sabia. Não sabia. Espetáculo. Chegando, já veio uma oferta para participar de um processo seletivo e acabou dando certo. E eu fiz essa troca, saindo de um... Eu sempre brinco, e é curioso porque não foi simples. Eu já era associado no Itaú e tinha uma carreira de 9 anos lá, participando de alguns processos internos e, de repente, fazer uma transição tão importante entre... E eu sempre brincava, sair de a cauda de uma baleia ou a cabeça de um tubarão. Então falou, cara, é um transatlântico super bacana, eu faço parte de um ecossistema gigante e agora você ali a cabeça do tubarão e fazer uma mudança onde você passa a ser o número 1 dessa responsabilidade. E foi bacana. Eu acho que eu fiz a escolha certa no momento certo e eu fiz essa transição. Tanto a Livelo me aceitou como um superintendente de banco para tomar conta de uma área de tecnologia, porque eu nunca tinha sido um CIO, e eu também aceitei o desafio de tomar conta de toda a área de tecnologia dentro de uma empresa que estava num momento de transformação e muito importante. E logo veio a pandemia. Então foi realmente, eu peguei de tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Uma empresa que vendia imagina, 70% da receita da empresa era baseada em viagens.
E 6 meses depois... Ninguém viajava, estava todo mundo trancado dentro então, de casa. Mudança de portfólio, mudança de produto, toda uma transição tecnológica que a gente fez. Então, tudo começou aí. Então, a rede de relacionamento, ela é tudo. Como você posiciona, como você fala, pode ali te gerar várias alavancas e, obviamente, várias oportunidades. E começa ali. E no almoço na Paulista ou no almoço em Barcelona, né? Então, qualquer lugar faz a diferença, né? O importante é você estar sempre presente, né? E acredito muito que você está no lugar certo na hora certa, né? Então, você estava ali sendo entrevistado e não sabia. Que incrível, muito legal saber essa tua história, esse teu movimento, sensacional. Essa questão da rede, né, Igor? Você até me fez na primeira pergunta a questão de eu estar envolvida em vários assim, grupos, vamos dizer, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de gostar de comunicar. É tanto que, assim, a pandemia, para mim, foi o fim do mundo em termos pessoais, assim, e emocionais, vamos dizer. Foi muito difícil, porque eu gosto de ver pessoas, eu gosto de ter contato com as pessoas, eu gosto daquele negócio de você, entre uma reunião e outra, você levanta, cruza no corredor, bate um papo, sabe? Eu gosto muito disso. Gosto do lado que eu comentei de estudar. Então, a questão dos grupos, Márcio, para mim sempre foi assim, eu buscar me conectar com outras pessoas de diferentes posições, indústrias, meio para como que eu troco, como que eu consigo transformar essas relações não só em conhecimento para o profissional, mas também em amizades. E tecnologia é interessante, né? Porque eu falo que a gente não faz amigo bebendo leite, a gente faz amigo em um War Room. Exatamente. Olha, quantos amigos eu fiz em um War Room, é verdade. E a tecnologia traz isso, ou seja, são desafios, dificuldades que você passa e momentos de muito estresse, principalmente quando você está em empresas, indústrias que têm missão crítica por trás, né? Então, e esses grupos, eles nos apoiam muito, porque no momento de um grande problema, seja uma implantação de um ERP, seja um ataque, né, de segurança, seja qualquer grande desafio, são esses grupos que você se apoia. E a comunidade de tecnologia, eu falo que ela é belíssima, porque a gente se ajuda muito. Em todos esses grupos, tem uma ajuda, uma questão genuína de colaborar e de compartilhar com o outro. Então, para mim, assim, isso é fundamental. E a gente pode, desculpa, Márcia, a gente pode complementar com a MCIO, né? Que é um grupo que a gente vê o tempo todo se acrescentando, uma ajudando a outra, uma impulsionando a outra, dando ideias. A gente toda hora troca, e a gente troca de alho a bugalhos dentro do grupo, né? Às vezes a gente até se perde de tantas mensagens, de tantas trocas, mas são trocas ricas de temas desde um problema, quem tem um fornecedor do tema tal, até estou procurando uma escola na região tal, quem tem. Então, acho que você escutar e viver esses grupos é muito legal mesmo. E até na linha que você trouxe, porque é uma pressão muito grande do executivo de tecnologia como um todo, você teve a base lá, então o técnico já vem sendo formado para isso. Vocês comentaram também sobre o Igor ser uma pessoa mais calma, então tem esse perfil que obviamente você tem ganhos dentro da sua casa e na sua vida profissional, e você falou também sobre mais pessoas. Eu queria entender, começando pela Karine aqui, quais são as competências comportamentais, dentro do seu ponto de vista e experiência, mais importantes ali para essa jornada do C-Level num todo, não somente olhando para o CIO, mas para o CISO, para o CTO, enfim. Sim. Todos os CIS. Exatamente. Todos os CIS, né? Olha, Márcio, interessante essa pergunta, porque eu acabei comentando aqui agora há pouco, né, que eu acho que a gente não fala mais de não é apenas tecnologia e processos, mas pessoas. E o soft skill, ele vem muito para reforçar esse ponto. Antigamente, não vou falar tão antigamente, né, Igor? Senão a gente entrega a idade aqui, mas como o Igor comentou, no começo da nossa carreira, pós-formatura e tudo, o conhecimento, você retinha ele por 4, 5 anos. Hoje,
quiçá horas, né? Dependendo do tipo de conhecimento, com o advento aí das inúmeras IAs e multiagentes, todo dia nasce algo novo. Então, a competência, eu acho que nessa jornada são várias, né? Mas eu vou citar algumas que, para mim, pelo menos, fez muito a diferença. Primeiro, a humildade, sabe? Eu falo que é você ser desapegado e aprender a desaprender. Não fincar um pé num conceito ou num conhecimento, entender que aquilo é aquilo e pronto, porque aquilo muda no dia seguinte. Então, assim, você tá aberto, né, para entender que o que você sabe não necessariamente vai ser a solução do desafio que você tem em mãos, e você ouvir. Muitas vezes, assim, as pessoas às vezes se apegam a cargos, né? Putz, é o diretor, é o fulano. Cara, assim, os meninos hoje me ensinam muito mais do que os sêniores, sabe? Eu aprendo muito mais sentando com um estagiário, por exemplo, porque o menino, assim, é uma idade tem uma cabeça aberta, fresca, é uma né? esponja. Eu falo que eles são uma esponja, né? Tudo vai sugando ali. Então, o aprender a desaprender, essa desapegar, eu acho que ele é fundamental. O outro ponto que o Igor trouxe muito bem, e eu acho assim, que é a característica hoje em dia, sabe? É a questão da adaptabilidade. Ele comentou, ele teve um processo de resiliência e adaptabilidade na sua jornada de mudando de cidades e tudo, assim, sensacional. E, para mim, isso é fundamental, porque hoje você está numa posição, amanhã você está em outra, hoje você faz algo, depois você faz outra. Então, a adaptabilidade, essa resiliência de você estar aberto a essas mudanças, porque o que a empresa precisa? O que as empresas, as organizações querem? Elas querem alguém para resolver o problema. Para resolver o problema, você tem que estar aberto a aprender algo novo, você tem que estar aberto a ouvir, e você tem que se adaptar àquela mudança, porque hoje a empresa, vamos dizer, eu passei por muito M&A. Então, num dia era a empresa que mandava, no outro era a empresa que obedecia, porque ela foi comprada. Uma hora você compra, uma hora você compra, outra hora você vende. É. Então, sabe, essa resiliência, essa adaptabilidade é fundamental. E, por fim, eu acho que a questão de você se comunicar bem. Eu acho que saber se comunicar. E quando eu falo saber se comunicar, não é a questão de oratória ou a técnica da comunicação, não. Mas hoje a gente tem um papel responsável de fazer o link entre a estratégia, né, e a estratégia da empresa, o negócio, e como que você faz aquela roda girar em termos de tecnologia, como que você anda com aquilo. Então, você conseguir comunicar claramente para o seu time o propósito, até nessa geração, vamos pegar Gen Z, Millennium, que é uma geração muito ligada ao porquê, ou seja, ao propósito de por que eu estou fazendo isso. Então, comunicar bem a estratégia, engajar as pessoas ali no seu time, trazer uma comunicação, né, fluida, mostrando o propósito, por que elas estão ali, eu acho extremamente fundamental nesse processo. Não, perfeito. Eu queria até escutar o Igor também, porque existe hoje essa necessidade de comunicação, principalmente naquele perfil mais técnico. Nós nos comunicamos muito concisos dentro do portal ITO e fazemos muitas pesquisas entre eles. Então, essa questão de literalmente uma tradução, tanto para o board, para você conseguir defender budget, quanto para o time, mas nós estamos vendo também uma movimentação do CIO cada vez mais próximo de negócio. Então o CIO precisa ter literalmente esse perfil de conhecer de RH, do negócio como um todo. Então eu queria entender, dentro do seu ponto de vista, para complementar o que a Karine comentou. Uma coisa interessante nessa evolução de carreira, e principalmente quando eu viro um CIO, um CTO, alguém que toma conta de tecnologia, eu sempre sonhei, nas passagens que eu tive, em experimentar algumas coisas. Principalmente quando falava de relacionamento, de gente, de mudar um pouco a trajetória do técnico para alguma coisa que realmente fizesse sentido nessa evolução das pessoas que participavam. E foi muito positivo poder testar e fazer muita coisa diferente. Poder, por exemplo, chegar numa reunião com 50, 60 pessoas e pedir para que cada uma falasse um nome e uma característica. E depois eu repetir todos os 60 nomes numa única reunião.
Ou, por exemplo, porque tem coisas que marcam e são às vezes mais simples e às vezes mais complexas. O fato de você saber o nome das pessoas muda muito a forma como elas sentem incluídas nesse processo. Então, por isso que você falou de comunicação é fundamental, mas não é a comunicação simplesmente de traduzir aquilo que você pensa, ou traduzir tecnologia para o negócio. É de verdade como é que você identifica que aquela pessoa é um ser humano participante daquela transformação. Então, reconhecer o nome, até hoje, né, eu passo por pessoas, Igor, você lembra aquele dia no elevador que você me chamou pelo nome? Até hoje isso vem muito, muito fresco e traz essa reflexão. Então, para mim, acho que a primeira coisa é a identificação do ser humano. Ela é uma entidade que, para mim, eu fui testando algumas mecânicas de como fazer isso construir para que as pessoas pudessem estar comigo no presencial ou no remoto, pelo menos algumas vezes durante o ciclo de permanência minha ali. Porque se você for olhar, se você tem um time de 300, 400, 500 pessoas, como é que você vai estar com essa pessoa pelo menos uma vez no ano? Ou talvez você nunca esteja com ela. Então, como é que você cria esses momentos? No remoto é pior ainda. Pior ainda. No remoto você tem um desafio a mais para você fazer esse balance. Então, para mim, acho que a grande experiência que eu tenho feito nessa trajetória é me conectando e criando mecânicas de conexão. Então, acho que esse é o ponto fundamental ou inicial e que vem perdurando durante as empresas que eu tenho passado. Um segundo ponto que é muito importante é a tradução da tecnologia para o negócio e do negócio para a tecnologia. Então, a liderança de tecnologia hoje que se sobressai, ela tem que ter isso muito afinado. Ela tem que saber traduzir, porque você não sobrevive só com entrega de sistemas, ou muito pouco hoje em dia com entrega de sistemas. Hoje é muito mais como é que você traduz uma necessidade de negócio em tecnologia e a tecnologia numa visão de negócio. Mesmo porque as pessoas acham difícil, acham distante, acham caro, acham lento. Então, como é que você traduz isso? Então, essa identificação da pessoa e a tradução, ela é fundamental. E um terceiro, talvez, aqui que é importante, é você ter condição de vivenciar o negócio que você está. Então, eu, graças a Deus, pude passar por fornecedor, para o Financial Service, depois fui para vender hambúrguer, né, trabalhar numa empresa de varejo alimentar, e hoje educação. Você fez hambúrguer? Fiz. Muito legal, algumas né? vezes. A Muito gente legal. tinha o dia de ir até a loja e fazer hambúrguer. Sim, fiz vários. Mas o mais bacana é estar em algum lugar, um lugar que te inspira e que você consegue explicar para os seus filhos, né? Então, por exemplo, hoje na educação eu consigo combinar muito essas duas coisas. É um segmento transformacional, ele é fundamental para a evolução nossa como sociedade e poder prover tecnologia e o reflexo disso na ponta, assim, é incrível. Então, quando você ainda consegue fazer com que essas coisas, né, identificando pessoas que te motivam, traduzindo bem a visão tecnologia e negócio e também trazendo uma questão da similaridade ou da aproximação do segmento que você trabalha numa transformação efetivamente na ponta, é marcante. Então essas são 3 características que talvez eu contribuísse aqui, complementando, tentando ser o mais complementar possível com a Karine. E acho que eu podia aqui dar uma fechada nesse bloco pensando que tudo é o ser humano, né? Tudo é um ambiente feliz, um ambiente que as pessoas se sintam abertas, sintam coragem, sintam que tem inovação e principalmente abertura para falar e que você está aberto para escutar. Eu sempre falo que felicidade e resultado literalmente andam juntos, né? Se você tem um ambiente feliz, o resultado vem como consequência. E é lindo ver vocês dois falando sobre pessoas, sobre como conectar com pessoas. Isso é riquíssimo. E nisso, Igor, a gente fala muito, a gente acabou de falar do como é o papel do CIO, né? Na verdade, os Cs começam a se mesclar. Você tem que acabar falando de tudo, né? Você fala de como CFO, porque você tem que falar e entender como é que está acontecendo o negócio da empresa, como que está indo as finanças da empresa, tem que falar de marketing, o CMO, então você começa a cruzar de tudo. Você como CIO, como é que você vê essa estratégia de tecnologia no centro, a transformação que a tecnologia traz para o negócio? Porque cada vez mais é tecnologia que mexe o ponteiro, a gente não tem dúvida disso, né? A tecnologia, sem dúvida nenhuma, mexe o ponteiro e pode mexer muito rápido. E como CIO, vocês têm um papel e a possibilidade de virar ponteiros do dia para a noite. Me conta um pouquinho dessa tua visão. Inclusive, semana passada eu escrevi um artigo, deve sair logo aí numa dessas publicações, falando um pouco desse aspecto. E existe uma confusão, e não existe certo e errado, mas existe uma confusão sobre o papel
da liderança de tecnologia nas empresas. Você tem confusão ou algumas definições. Você tem algumas empresas que trabalham com uma liderança de operação, que tem quase que um shared services, né, que faz todo o processo de servir a empresa com infraestrutura, arquitetura, processos e práticas, ferramentas, e uma liderança que está focada no desenvolvimento do software, ou dos produtos ali que eles chamam de entre CIO e CTO. Outras mesclam esses dois papéis, que é o nosso caso, inclusive, que nós mesclamos. A gente tanto toma conta da operação, quanto do contexto ali do produto que está sendo oferecido para os nossos clientes. E ali a ambidestria ela é super relevante, porque eu não posso deixar de olhar a operação, ela é importante, mas eu também não posso me fixar somente na disponibilidade e eficiência da tecnologia. As pessoas estão me olhando, Igor, mas legal, está funcionando, mas e o próximo passo? Quando a gente vai chegar lá? O que a gente tem de inovação? Como é que as coisas vão ser feitas? E por último, tem algumas que trabalham com shared service e com um time de tecnologia isolado. Então, cada área de negócio funcionalmente tem o seu time específico de desenvolvimento de software. Não tem certo e errado, cada um tem os seus desafios, tem os seus prós e os seus contras. O que traz a sua pergunta, eu acho que é uma relação importante. É o reconhecimento que ainda a gente tem passos importantes nas organizações que a gente trabalha, no entendimento do que é a tecnologia, o papel da tecnologia e como ela consegue fazer a transformação junto às áreas de negócio. É inevitável. Várias vezes, pelo menos comigo, já aconteceu e acontece hoje, olhar para mim e falar, o sistema não está funcionando, nós não estamos conseguindo entregar. Existe uma lentidão naquilo que é feito, a agilidade não vem, custa caro. Então, ainda nós não vivenciamos uma simbiose, uma sinergia com as áreas de negócio, ao ponto dele entender que aquilo é parte do negócio dele. Ainda tem uma necessidade, toma aí, agora e é que seu. ele chega junto para fazer ser mais Igor, rápido, ser melhor. Essa aplicação de uma vulnerabilidade, ou essa identificação de vulnerabilidade e a correção dela é atribuição sua. Não, mas espera aí, se a gente é sócio nesse negócio e tecnologia é o enabler, faz acontecer, o pagar essa conta ou estabelecer a prioridade para resolver aquela vulnerabilidade é tão importante quanto entregar uma nova feature. Não é uma característica, não é porque eu sou o dono da área de tecnologia que eu te sirvo unicamente e essa responsabilidade é só minha. Ela é nossa como produto, porque o produto de tecnologia e o produto que está associado ao nosso cliente, ele é meio que junto. Então ainda... Nós temos que definir a prioridade juntos, né? O que vai mexer o ponteiro da empresa mais rápido, né? Resolver uma vulnerabilidade ou lançar um novo produto. Mas ainda eu sinto que nós, como grandes empresas e no contexto de transformação e no papel do CIO, ainda está, além da tradução da tecnologia no negócio, é essa identificação de que além de um serviço, de um fornecimento de uma área de tecnologia para aquele negócio, que você, na verdade, vive aquele negócio. E você é parte dele tão quanto você está vendendo um produto e serviço, você também está fazendo a garantia daquilo que você está construindo com eficiência e sendo participativo e sendo assim corresponsável por aquilo que está sendo feito. Então, a gente está no caminho, mas eu não consigo ainda ter certeza absoluta de que isso está simbiótico. E a gente precisa cada vez mais impulsionar que esse caminho aconteça, né, Karine? Fomentar isso é fundamental. A gente, na Junto, né, a gente viveu recente, uns 2 últimos anos, essa mudança, essa jornada de deixar mudar o olhar de tecnologia. De tecnologia deixar de ser o que a gente sempre chamava, né? O Gartner falava muito disso, IT as a Service, e eu falo muito isso com meus colegas de negócio, que não é IT as a Service. IT é tão área de negócio quanto qualquer outra área de negócio. Não é só custo, né? IT não é só como custo. negócio. E a gente impulsionar e a gente provocar. A provocação que eu faço para o meu time a gente não está aqui para, chegou um pedido, sabe? O negócio vem como tirador de pedido e a gente está aqui para poder atender aquele pedido. Não, a gente está aqui para olhar o pedido e falar, talvez não seja esse o melhor caminho talvez seja esse. Ser provocativo, você virar e mostrar que você é parte daquele negócio. E você falou um negócio interessante, né? De juntar, tem que ser na alegria e na tristeza, né? Ou seja, é no lançamento do produto, mas na hora que ele dá problema também, tem que estar junto, porque, de certa forma, e eu defendo muito isso, o P&L, ele tem que ser responsabilidade dos dois.
a garantia da receita, a garantia do lucro ou do problema que seja, tem que ser uma responsabilidade conjunta. Uma coisa que funcionou muito com a gente... Está na meta de tecnologia resultado. Não, hoje a gente compartilha, assim, por isso que eu falo, a gente conseguiu estar num estágio lá dentro da Junto muito bacana, que hoje a gente compartilha as metas, e a gente criou nos squads, porque a gente trabalha com metodologia ágil, o que a gente chama de Fusion Team. Então, o squad hoje, ele tem no mesmo time o negócio e tecnologia. E a prioridade, o planning é feito em conjunto, as cerimônias participam em conjunto, então deixou de ter aquele cara que é só o PM do negócio ou o SME do negócio que vai lá com uma listinha de pedido e depois, no casa, final da review, volta cobrando porque que não fez. Não, agora é todo mundo junto, junto e misturado, né? Todo mundo junto e misturado para definir prioridade, para definir estratégia, para definir o que precisar ser definido ali. Riquíssimo. Eu sou muito a favor desse modelo. A gente também tem exatamente o mesmo, o compartilhamento da meta. E, na verdade, não é nem compartilhar. A meta de negócio é a nossa meta. É a nossa meta. Então, um dia estamos juntos para poder fazer a isso. entrega do software, o entendimento e, obviamente, na alegria e na tristeza. Estamos juntos. De preferência, na alegria, trazendo resultado, né? Que a gente está aqui para trazer resultado. Mas, como você falou no início, tem muitos percalços que a gente vai ser rápidos para resolver, mas faz parte, né, Márcia? E esse ponto do CIO, Márcio, que você comentou, assim, o Igor falou muito bem, é a transformação do CIO, é como o CIO mudou ao longo do tempo, né? E o CIO, que ele não entende hoje que ele é o negócio, esse CIO de verdade, ele está fadado, assim, está contado os dias, porque a tecnologia por si só, ela é só uma tecnologia. E se você não entende a necessidade para atender o seu negócio, estar disponível, engajado e criar junto, co-criar, vamos falar assim, o que vai acontecer? A sua área de negócio vai numa consultoria, contrata um SaaS, que é facílimo, e vai resolver o problema dela. E quem vai ficar à deriva é você que não atendeu. Entendeu? E às vezes pode contratar até melhor do que o que você faria em casa. Até mais barato. mais barato. Então, ou você entende essa importância, se alia, se junta, sabe? E cria junto para atender, ou é isso que vai acabar acontecendo. Mas essa é muito uma questão de maturidade da empresa e também uma questão cultural. Eu queria entender, dentro da experiência de vocês no mercado, né, como vocês têm percebido, né, o papel do CIO como esse catalisador da transformação digital, mas principalmente também apoiando nesse plano de implementação de uma cultura organizacional que entenda o novo papel do CIO. Sim, vou começar e claro, aí fica à vontade para complementar. Mas eu vejo exatamente as empresas hoje que estão crescendo, gerando resultado mais rápido, que estão inovando, são as empresas onde o C, whatever, dá o nome que for, IO, TO, TIO, né? É aquela pessoa que entendeu que ela é parte do negócio para definir junto, e aquele cara que antes ficava no back-office, hoje ele é protagonista. Hoje, essas empresas, os CIOs, eles sentam junto com o CEO para definir a estratégia digital da empresa, do produto. Então, eu acho que o que mudou é isso, sabe, Márcio? O que mudou é você sair de um papel de back-office e ir para o front, junto com o negócio, junto com o CEO e apoiando. E a tecnologia, ela é um meio, a gente precisa entender isso. O fim é a cultura da empresa, é o resultado que a gente vai dar. E eu vejo hoje o CIO não apenas responsável por toda a parte de tecnologia e processos, sabe, automação e o que for, mas aquele cara que está junto definindo a estratégia e alavancando a cultura da organização. Porque esse mindset digital, ele tem que permear toda a empresa. Não é responsabilidade do cara de tecnologia, da pessoa, da mulher, Todos têm que pensar disso, pensar todo segurança. Todo mundo tem que pensar assim. Então, tem que ser uma cultura que você permeia toda a organização e por isso o CIO deixa de ser aquela pessoa que estava lá atrás só olhando o back-office para ser o cara que está sentando à mesa com o CEO, está sentando com a pessoa de recursos humanos, people e cultura, pessoas e cultura, gente e cultura, né?
são tantos nomes, a pessoa de marca para poder pensar na estratégia de posicionamento da empresa, no mercado, o branding. Então, assim, é esse olhar completo, sabe? É isso que eu vejo, assim, você sair do back e ir para o front. Concordo 100%, até para não repetir, acho que tem alguns fatores importantes. Primeiro, a tecnologia ela tem um limite para poder gerar valor para a companhia. Se ela é uma empresa onde a tecnologia tem um contexto bastante operacional de manutenção, sustentação ou de fornecimento de software, ela vai chegar naquele limite. Uma empresa que transforma, né, que é o caso nosso aqui, eu percebo com a Karine e a Cognia também, é uma empresa que percebeu isso e o modelo organizacional e operacional mudou. Então, não só as áreas de produto, as áreas de negócio, produto e tecnologia foram recondicionadas para trabalhar num modelo operacional e numa organização de companhia que funciona. Ela é inclusiva e não exclusiva, né? Ela traz a tecnologia para morar dentro das áreas de negócio, mesmo tendo a especialidade funcional daquilo funcionar, mas os meus times moram nas áreas de negócio, vivenciam, participam das dinâmicas, participam até dos all-hands, off-sites dos times de negócio e produto. Então eles vivenciam, moram lá dentro, vivenciam o produto. Então a mudança organizacional e o modelo operacional de como você faz as coisas acontecerem, elas são fundamentais para uma transformação, porque tem um limite. Se você é uma empresa que é mais burocrática e hierárquica e a área de tecnologia está lá no canto para poder tocar a infraestrutura, ou tocar os sistemas, ou tomar conta do RP, ela vai ter um limite de crescimento. Agora, se você quer ser uma empresa digital ou transformada digitalmente, necessariamente a tecnologia tem que morar nos negócios. E ter eu chamo essa palavra que é a simbiose, ela faz parte do negócio, transformando o negócio, e fazendo com que o negócio seja alavancado através de tecnologia. Então, isso tem que ser pensado. E muito disso vem do conselho do presidente. O nosso presidente, ele tem essa cabeça. Então, hoje, o meu relacionamento com ele e o fato dele acreditar que a empresa precisa mudar para que, de verdade, ela se organize e tenha um modelo operacional de tecnologia, esteja inserida e não somente entregando, muda o jogo de qualquer organização. É bem interessante, né? Porque você pensa que é um papel do CIO, mas é um papel de todo C-level e do CEO ter essa visão para transformar essa cultura. Se não faz tem, parte não muito funciona. do CIO influenciar. Também. Muito, porque se você consegue influenciar o CEO e os seus pares também. O ano passado, o meu CEO é muito parecido com isso que você comentou. Eu convidei meu CEO para ir comigo para o evento do Gartner, o evento, né? O simpósio. E foi muito legal, assim, foi a melhor coisa que eu fiz e para ele foi uma experiência extremamente rica, porque o meu CEO é um cara da indústria de seguros. Ele não é uma pessoa de tecnologia e não esteve tão próximo de tecnologia quanto nos últimos tempos ele está, exatamente pela transformação da empresa. E ele gostou tanto que esse ano a gente vai de novo juntos. Olha que massa. Nós vamos também, tá? Eu e meu CEO. Então agora é isso mesmo, né? Nós CEOs, quatro. Legal. Muito E foi muito legal, porque vários CIOs lá no Gartner, em Orlando, chegaram para mim e falaram: nossa, mas como que você conseguiu trazer seu CEO? Me conta. Eu falei: eu posso dizer o seguinte, a melhor coisa que você pode fazer. Ano passado Para nós você fomos e para juntos ele, também, né? E esse ano vamos juntos também. Que legal. Que legal, sensacional. Igor, Karine, uma conversa maravilhosa, muito bom falar sobre momentos, estratégias, vida e pessoas. É isso que a gente quer. É um conteúdo do MCIO para o mundo. Foi maravilhoso a gente estar discutindo aqui, agora em parceria com a IT Show. Obrigada, Márcia, por trocar aqui com a gente. Foi um momento sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço primeiro pela disponibilidade de vocês, tanto conhecimento, sempre muito bem-vindos no IT Show. E agradeço também a colaboração da MCIO nessa temporada mais que especial, que é parte também de um plano de ações que nós temos no IT Summit. O IT Summit, que é um evento focado em conteúdos para alta liderança de TI e cibersegurança. E nós temos a colaboração da MCIO, que vai levar muitos conteúdos no digital e também no dia do evento. Vocês estão mais que convidados, você que está acompanhando aqui nosso episódio, peço para clicar no link que está aqui na descrição para saber mais sobre o IT Summit 2025. Obrigada. Espero vocês nos próximos MCIO Talks. Vem muito mais conteúdo por aí. Agora em parceria com a IT Show, dando um show para todos da MCIO para todos.